Bom, durante o mês de fevereiro nós fizemos uma revisão geral, né, na nossa matéria de história. E a partir desta matéria a gente já vai começar a matéria do nono ano. E para iniciar, a gente vai começar do período republicano no Brasil. E de tudo que aconteceu um pouquinho antes de ter sido proclamada a República Federativa do Brasil. A charge que vocês estão vendo aí, a imagem que vocês estão vendo no vídeo, é uma charge do Ângelo Agostini, né? Nesta charge aparece o Dom Pedro II sendo empurrado, né, pelo o Deodoro da Fonseca. Aqui é Dom Pedro II sentado no trono dele e o Deodoro atrás empurrando e sendo assistido por um indígena e uma pessoa que está meio vestida de palhaço. Então o Deodoro está empurrando o Dom Pedro II da cadeira, né, e ele está caindo com as pernas abertas, já que o Dom Pedro II era uma pessoa meio bonachona, ele era gordo, glutão, comia muito, né? Então essa era a imagem que eles tinham de Dom Pedro II. Bom, a ideia de república já existia no Brasil desde a segunda metade do século XIX, né? Já havia ocorrido várias rebeliões no Brasil no período monárquico e todas elas foram reprimidas pela monarquia. Nesse período havia dois partidos no Brasil, que era o Partido Liberal e o Partido Conservador. E esse partido, ele controlava todo o poder no Brasil. E ele excluía a população dos direitos de cidadania, né? E com o objetivo de ampliar o espaço na política, né, alguns grupos, né, formados por advogados, professores, jornalistas, criaram o Manifesto Republicano, né? Esse manifesto, ele defendia o federalismo e a república, né? Ele criticava a centralização da política e que sugava as riquezas das províncias, transformando-a em satélites, né, que giravam em torno da corte, ou seja, na época o Brasil era formado por províncias e não estados, e essas províncias circulavam em torno da corte, que a central era no Rio de Janeiro, certo? Esse manifesto republicano, criado por essas pessoas, por esses jornalistas, advogados, médicos e militares, eles defendiam, né, uma autonomia dos estados, que possibilitava que esses estados fizessem as suas próprias leis, ou seja, eles não ficavam girando em torno das leis criadas pela corte, né? E eles diziam que nós éramos americanos, ou seja, nós éramos um povo nascido na América, então que nós tínhamos que criar as nossas leis baseadas naquilo que já existia na América, e não leis vindos da Europa, já que o Dom Pedro II era originário de uma família europeia vinda de Portugal, certo? Esse manifesto republicano, ele deu origem ao Partido Republicano Paulista, que nasceu na cidade de Itu. Esse Partido Republicano, ele tinha 3 líderes. O primeiro líder era o Quintino Bocaiúva, que era um jornalista. O segundo líder era um advogado, o Antônio da Silva Jardim. O terceiro líder era o Major Benjamin Constant. A monarquia enfrentou grandes problemas durante esse período pré-república, né? Foi antes da proclamação da república. Um deles foi a questão religiosa. O Dom Pedro, ele era muito ligado à maçonaria, já que a maçonaria tinha ajudado o pai dele, Dom Pedro I, a tomar posse como imperador do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ele detinha o poder chamado de padroado, que era de escolher os bispos que viriam exercer a religião católica no Brasil. Sendo assim, como ele era próximo à maçonaria, o Papa, então, começa a criar problema se ele era ligado à maçonaria, como que ele poderia escolher esses bispos? Então ele começa a enfrentar problema com os religiosos no Brasil.
É bom vocês frisarem bem isso, porque mais para frente a gente vai estudar um famoso religioso brasileiro, que é o Antônio Conselheiro, que vai criar o Arraial de Canudos e que vai trazer bastante problema para esses monarquistas aqui no Brasil. Bom, outra questão que o Dom Pedro enfrenta é a questão militar, que foi uma série de atritos que houve entre militares e os monarcas. Essa questão, os militares perderam essa questão para a monarquia e eles foram presos, né? Entre eles estava o Benjamin Constant, que era um dos líderes do Partido Republicano Paulista. Esse conflito entre eles, né, fez ainda acender ainda mais a vontade de se ter uma monarquia, de se ter uma república, né? E o Benjamin Constant, então, acaba influenciando o Deodoro da Fonseca, né, a proclamar a República do Brasil. Alguns historiadores dizem que a República Brasileira foi um golpe militar, que não houve um acordo entre monarquia e republicanos, certo? Porque os republicanos, gente, ao contrário da monarquia, eles defendiam, né, que a abolição, né, e eles eram contra a quantidade de corruptos que existia no exército naquela época. Porque uma das formas do Dom Pedro II governar o Brasil era comprando esses militares e fazendo com que eles obedecessem. Ele pagava para os militares defender ele, tá? Então, a corrupção e a abolição, que os militares, eles eram bem liberais nesse aspecto, tá? Vai ser, então, um dos carros-chefes para levar à proclamação da República do Brasil, tá?